Bem-vindos ao Fôlego Novo, a segunda temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e expiração para a liderança com ar fresco e experiências de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou a Tânia Savagé. Aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte, cultura e sempre com uma boa conversa. Eu sou Felipe Urbano e o nosso tema hoje é Contra o Vento, com André Neri. A expressão de falar contra o vento remete logo à alegria do Caetano, que caminhar contra o vento, sem lenço e sem documento, é uma ideia bacana de uma vida leve. Mas me parece que, quando a gente entra no tema que a gente vai entrar hoje, caiba muito melhor para a nossa temporada falar sobre Tim Maia e o vento que vai limpar cortinas, o vento que aprende, o vento que ensina 1000 canções. A disrupção que o vento gera, o vento que bate na porta e derruba tudo que vem pela frente. E é nesse espírito que a gente vai abrir a temporada do Fôlego, conversando com André Neri, que é Head de Produto no iFood, cofundador da Creative Pack, professor da ESPM da Terra e certamente parte da liderança jovem brasileira que está aprendendo o espírito do nosso tempo. André, bem-vindo ao Fôlego, prazerzaço te ter aqui, prazerzaço, como sempre, conversar contigo. Obrigado, gente. Eu que agradeço vocês e o pessoal que está ouvindo aí de casa. Espero que seja uma conversa que contribua para todo mundo. Boa. André, eu tenho uma pergunta para abrir já, cara. Na verdade, você pode falar sobre o que você quiser, então eu vou trazer uma pergunta, tá? Se a gente fosse explicar o vento que está batendo na janela do mundo aí, cara, como é que você está explicando o mundo quando você senta com alguém para conversar, cara? Legal. Cara, eu acho que a gente está vivendo... Bom, primeiro, acho que tem uma coisa geracional, né, que a gente precisa pontuar. A gente está falando de uma primeira geração de pessoas que surgiram, que nasceram e que começaram a conviver, ou pelo menos o início da sua vida adulta, com um negócio chamado internet, né? E aí esse negócio já veio dar um crack na nossa cabeça, porque enquanto antes você tinha acesso a um determinado volume de informação e nível de informação, a internet ela virou isso de cabeça para baixo e ela multiplicou isso por sei lá quantas vezes. Então a gente está no meio de um caos ali de coisas acontecendo e de possibilidades infinitas e de acessos infinitos, que claramente a gente não está sabendo como lidar, né? Então quando você vai ver que, sei lá, 15% da população mundial sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão, é um pouco disso, né? A gente não está acostumado e não sabe lidar ainda com o volume de possibilidades e de informação que a gente tem à nossa mão. Então, dito isso, cara, eu acho que uma parte fundamental do que a gente está vivendo hoje é tudo demais, é tudo em excesso. E esse excesso, ele né, tipo, coincidentemente ou não, ele culminou num certo break que a gente teve na sociedade aí com um momento de pandemia, né? E que acho que muita gente, né, vamos dizer assim, tem as pessoas que não têm privilégios e essas pessoas elas estão preocupadas com subsistência, propriamente dito. E você tem uma camada da sociedade que é super privilegiada e essa camada da sociedade, em linhas gerais, não todo mundo, mas eu vejo um movimento bem na minha bolha, né, no meu microcosmos aqui, eu vejo um movimento muito normal das pessoas começarem a ressignificar o que elas estão fazendo da vida delas e o que é o mundo para elas, né? Então, e aí isso passa por questionar um pouco do que é o sistema que a gente está vivendo, né? Se faz sentido ter uma cidade com 20 milhões de habitantes como é São Paulo, por exemplo, se a gente não deveria estar falando muito mais de microprodução, né? Da gente conseguir tirar esse capital intelectual, financeiro e tudo mais que está aglomerado numa cidade só e começar a dispersar isso por vários lugares do mundo e tal. Então, eu sinto um pouco desse momento, cara. Eu consigo dizer da minha realidade, ela passa um pouco por isso. Ela passa um pouco por um certo momento em que a gente sente que pode tudo, né? Em que a gente não está mais preso a nenhum lugar fisicamente, então a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode ir para onde a gente quiser. E acho que, principalmente no começo da pandemia, para mim, bateu uma série de questionamentos sobre o que eu realmente preciso para viver bem, para estar feliz, para estar bem comigo, para estar bem... E o que é a minha vida, né, cara? O que é o trabalho para mim? O que é... Isso para mim veio muito forte, assim, tentar ressignificar um pouco do... Eu estava na terapia hoje conversando com
com a Déia, que é quem me ouve toda semana, e a gente estava falando sobre o fim da hipnose do trabalho, né? Eu acho que eu particularmente já estava um pouco nesse processo, mas algumas pessoas no meu entorno eu tenho visto isso, que as pessoas têm ressignificado o valor do trabalho porque elas descobriram outras camadas da vida, né? Elas começaram a entender que, pô, além de trabalho, dá para cozinhar em casa, olha que legal, e é gostoso cozinhar em casa, e é gostoso limpar a casa, né? Tipo, porque agora não dá para você chamar mais uma empregada doméstica ou um empregado doméstico para limpar a sua casa, você tem que limpar a sua própria casa. Então, assim, eu tenho visto um pouco desse movimento, cara, e eu fico realmente feliz com isso, cara. Não tenho... eu não acho que a gente vá reinventar a sociedade e o mundo em um ano, não acho que seja isso, mas eu acho que a gente está abrindo essa possibilidade para uma camada maior da população, sabe? Enquanto isso talvez antes estivesse restrito aos hippies, né, e aos, né, tipo, a galera mega fora da curva ali, que não se encaixa em lugar nenhum da sociedade, eu acho que não, acho que isso está um pouco mais acessível a mais gente, né? Começando pela mobilidade de espaço, de fato, que você consegue ter, né? Agora isso te abre muita porta, né? Tem um ditado antigo do budismo que é anda e o caminho se abre, né? E é exatamente isso. A gente, né, eu tô nesse mundo de tipo, putz, vou experimentar um pouco viver em outro lugar, e eu não tenho a menor dúvida que viver em outro lugar vai abrir um monte de portas ali para coisas que podem acontecer e que vão... E aí o que vai nascer disso eu não faço a mínima ideia. Mas acho que talvez o que a gente precisa dar é esse primeiro passo, a gente enquanto sociedade, a gente enquanto indivíduo, acho que é um pouco desse lugar. Eu fiquei com uma imagem de um chacoalhão, né? Que é o que a gente está vivendo. E tem um artigo que você escreveu, você falava de alguns mitos, né? Da nossa relação com o trabalho, né? Você estava até falando um pouco disso do trabalho, né? O legal é que as coisas estão acontecendo no mesmo lugar agora, né? A vida e o trabalho. E é uma grande oportunidade até, né, para a gente pensar onde que a gente coloca cada coisa, né? E nesse artigo você falou muito de sentimento, culpa e erro, cargo e função, mas eu fiquei muito com o sentimento, até pensando como mediadora que sou, que a gente dizia para as pessoas que não era para levar o sentimento para lugar nenhum, né? Muito menos para o trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Da tua reflexão de que mitos estruturantes a gente, né, vem carregando igual corrente, e o que dá para deixar para lá, né, que não faz mais sentido. Legal. Eu acho que tem uma primeira camada aí que a gente está falando entre o mundo mais tradicional de empresas e o mundo mais jovem, né? Que aí a gente está falando muito do que é uma cultura de processos e desenvolvimento ágil, em que o processo é iterativo, em que a função talvez ela faça menos sentido do que o papel que a pessoa exerce, de lideranças mais colaborativas, do papel do líder como um facilitador, mais do que um tomador de decisão, né? Ele está propondo ali, ele não está propondo caminhos, mas ele está propondo uma infraestrutura, uma estrutura para que o time consiga desempenhar o papel que ele precisa desempenhar e tal. Então, acho que tem uma primeira camada dessa, e aí tem um artigo bom de um dos heads de produto lá do Shopify, que ele se posiciona como a gestão como um fundo de investimento, né, um venture capital. Então, ele fala assim, cara, o meu papel aqui é apoiar a visão do time, ajudar o time no que ele chama de blind spots, né, nos pontos que ele enxerga que ainda precisam ser desenvolvidos e tal, mas muito nessa linha de ser um backup para o pessoal, né? De ser um lugar onde pode ter eco, onde pode ter conversa. Acho que processos iterativos, de modo geral, tem muito a ver com isso. E acho que a gente entender que a empresa ela é um lugar mais aberto e que não só o sentimento faz sentido, né? E pode ser expresso ali dentro, expressado ali dentro, mas também a sua personalidade, né? Você está ali porque você é parte de alguma coisa, e se a gente começa a ignorar isso, a gente está ignorando, sei lá, 70%, 80% de quem é você, e aí sobra uma máquina, né? Sobra uma pessoa que está ali para bater martelo todos os dias e fazer alguma coisa que alguém mandou ela fazer. Então, acho que esse é um primeiro nível de discussão ali que a gente tem. E aí acho que tem um segundo nível, né, do que a gente deveria ou não trazer para dentro do trabalho, que é um pouco do que a gente chama de... Assim, eu não sei se eu diria, eu acho que eu tenho um pouco de medo dessa palavra propósito. A gente já briguei com o Felipe depois de um hackathon que ele fez uma palestra sobre propósito lá. Eu falei assim, mano, não concordo com nada, não sei o quê. Mas tem essa coisa do propósito, mas eu acho que é menos isso, é mais você entender enquanto indivíduo e você tentar encontrar algum lugar que isso ecoe, né, alguma empresa que isso faça sentido também, do que é o trabalho para você.
né? Que lugar que o trabalho ocupa na sua vida e que você quer que ele ocupe, entendeu? Eu comecei a pensar um pouco o trabalho como parte da minha expressão criativa, né? E aí não faz mais sentido, eventualmente, eu estar numa empresa em que a cultura ela é completamente diferente do meu jeito de ser, da minha personalidade, entendeu? Porque isso começa a se tornar uma agressão para você, né? Pensa que você está indo todo dia para algum lugar e que você não vê sentido naquilo e que as pessoas são completamente diferentes de você, e você está o tempo inteiro indo de encontro com alguma coisa que só esse fato já gera uma quantidade de energia gasta que começa a fazer pouco sentido. Então, algumas pessoas acho que dão esse nome de propósito para esse lugar, de tentar encontrar alguma coisa em que o interesse desse lugar converja com o interesse seu, pessoal, né? Mas eu acho que isso passa por algum outro caminho que quebra em dois, né? Que é essa que eu falei para vocês de o que é o trabalho para mim, o que eu quero que ele seja e qual que é o papel que eu gostaria que ele tenha na minha vida. E tem um outro lugar também, que é um lugar um pouco de uma maturidade emocional, né? De você entender que, quando a gente fala, puta, a minha interpretação pelo menos, né, da gente não querer trazer as emoções para o trabalho, é que a gente não quer trazer emoções que são completamente ou ingênuas, ou elas acabam atrapalhando mais do que ajudam. Então, para toda situação que acontece, eu tenho o poder de interpretar aquilo de uma forma ou de outra. Então, eu preciso que as pessoas tenham esse nível de maturidade também, de entender que, cara, a empresa tem um determinado objetivo, eu tenho um outro objetivo, tal coisa aconteceu. Não significa que alguém está fazendo uma afronta a mim, ao meu ego, ao que eu sou, mas significa que existe um fato, existe um contexto e as pessoas estão agindo dentro daquele determinado contexto. Então também tem uma outra camada que é você se conhecer e ao mesmo tempo você entender as suas emoções e você tentar controlar um pouco melhor elas, né? Você entender, pô, eu não preciso explodir com essa pessoa porque, na verdade, cara, tá todo mundo aqui operando um determinado papel e talvez eu só precise, né, assentar um pouquinho melhor isso e entender que tá tudo bem, sabe? Que eu não preciso agir dessa forma. Eu tenho caminhos, eu tenho escolhas para tomar a partir de um determinado fato que acontece, sabe? Então, eu vejo muito dessas duas camadas, assim, eu acho que a gente está... E aí eu vi que temáticas específicas me chamam mais atenção, e eu acho que é um super privilégio, né? Você poder trabalhar com temáticas que você gosta, né? Seja saúde, seja alimentação, seja, tipo... Eu acho que é para poucas pessoas, né? Tem gente que... eu estou falando de né, hoje em São Paulo, uma grande metrópole, numa posição ou num mercado em que a gente vive pleno emprego ou algo muito próximo disso. Né? O mundo digital, o mundo de tecnologia hoje vive um assédio por talentos muito grande. Então a gente pode se dar ao luxo de um monte de coisa. E eu estou falando desse lugar, né? Que é um lugar de super privilégio e tal, mas é um lugar que eu tenho para dizer também. Então acho que é mais ou menos isso que eu tenho visto e pensado ultimamente. Tá? A gente encontra a pessoa por aí no mundo corporativo, aí se identifica, fala assim, meu, puta, cara, é legal pra caramba, né? Aí você encontra lá num evento que você vai palestrar. O que você espera? Vai ter uma pessoa lá no fundo que vai te ajudar e vai apoiar, né? Porque se não tiver ninguém lá, pelo menos tem aquele cara que você fez amizade, achou ele legal pra caramba. Aí ele vai lá fazer o quê? Falar que não acredita na palestra que você está fazendo. Essa é a experiência com o André. Maravilhoso. É que o problema, cara, é que, assim, de verdade, a minha crítica a essa coisa toda do propósito é que ela traz um certo peso que as pessoas se sentem na obrigação de encontrar um propósito ou encontrar um lugar em que o propósito... Às vezes não, cara. Às vezes você só precisa trabalhar para receber um salário, porque não tem nada a ver com o que você está... Talvez o trabalho ocupe um outro lugar na sua vida, que é um lugar de subsistência. Talvez eu queira trabalhar 4 horas do meu dia e o resto eu quero, sei lá, surfar, vender coco ou ser pós-PhD em física e o meu trabalho não me ajuda com isso, entendeu? Então, acho que essa é a maior crítica, sabe? É tipo a gente assumir que o propósito é fundamental para todo mundo. Talvez não, talvez tenha gente que só quer, sabe, criar uma família, não tem nada a ver com o trabalho, entendeu? Então é mais nessa linha, mas eu te amo, cara. Eu fiquei triste com essa fala do André, quero deixar isso claro, mas eu acolhi ele porque carrega uma coisa muito preciosa aí, André, que eu acho que é... A gente conversou disso também, e eu queria explorar um pouco essa natureza sua, que é a seguinte, toda vez que a gente conversa, eu vejo uma agenda interna sua, né? E a gente está contra o vento. Eu aprendi com o Adrian, que é um ex-sócio da Wisnet, está junto com a gente, consultor, e ele dizia, ele que me ensinou que o lugar mais seguro no meio do furacão é o centro. E aí eu queria falar sobre o seu centro. Cara, no meio dessa ventania toda que tem, como é que tá a sua agenda interna, cara? O que você tem feito
para se manter são. A gente está localizado no período de pandemia, esse podcast a gente vai ouvir daqui 3 anos, enfim. Mas eu queria que você olhasse não só na pandemia, o que o André faz para manter essa agenda interna do trabalho como fonte criativa, saúde, o que você tem feito? Boa, cara. Acho que tem um tempo já deve ter uns 2 ou 3 anos, acho que uns 3 agora já, que eu descobri meditação, né? Comecei com alguns exercícios de respiração, depois uma parte de relaxamento e tal. Aí no final do ano passado, eu fiz um curso de meditação profunda que para mim foi, assim, mudança de vida total mesmo, que foi um lugar em que eu aprendi a mudar a frequência, né, do pensamento para o dia, sabe? Então, aquele momento que ele é um banho de água fria, assim, para você começar o dia bem. Então, a meditação ocupa um espaço importante nesse mundo hoje. Faço terapia também já tem algum tempo, então é um negócio que me ajuda muito a colocar em perspectiva algumas coisas e a reforçar também alguns pensamentos que a gente tem, mas que às vezes a gente precisa de uma validação externa, né? Então, e acho que o papel um pouco da terapia também é um pouco esse de não falar nem certo e errado, né? E aí mas reforçar quem você reforçar os seus caminhos, as suas escolhas e tal. E por último, um negócio que me ajuda bastante também é que eu não sigo uma filosofia ou uma religião especificamente, mas eu me interesso bastante pela linha de pensamento budista, né? Parecida com o budismo e coisas nessa linha. Então, enquanto a terapia ela relativiza tudo que você está vivendo, uma linha filosófica ela te dá o que é certo e errado na visão dela. Então, para mim, essas 3 coisas elas se complementam muito bem. E eu sempre tive uma âncora ali em atividade física, né, cara? Que é um negócio que eu sinto claramente a diferença de uma semana em que se eu passo uma semana sem fazer nada e a semana seguinte o meu nível de estresse ele muda drasticamente. E o que eu tenho sentido durante essas últimas semanas que acho que tem sido uma descoberta nova para mim, assim, internamente, é que eu tenho conseguido me apoiar menos nessas âncoras externas e conseguir ressignificar pensamentos, emoções, sentimentos sem precisar disso. Então, que para mim é uma novidade, é uma coisa que me deixa muito, muito, muito feliz, que é conseguir, no meio do furacão ali, sem precisar de nenhuma muleta, né, entre aspas, conseguir retomar essa consciência. E eu não sei dizer como que isso aconteceu, cara, de onde é que isso vem, mas acho que é um pouco disso, de talvez dar uns passos atrás ali numa determinada situação e tentar trazer um pouco de consciência para o que está acontecendo. Não consciência no sentido místico da coisa, né? No sentido, mas consciência do tipo, qual que é a relevância disso para mim de fato? Eu preciso me importar com isso ou não? Eu preciso ficar triste com o que está acontecendo ou eu posso escolher ficar interessado, curioso, alegre, feliz? Eu preciso lidar com o trabalho nesse peso que ele tem ou não? Eu preciso procurar apoio na família ou não? Eu preciso que os amigos ocupem, sabe? Então, um pouco desse questionamento quase que em tempo real, que eu acho que é a grande sacada, né? Quando você consegue tomar consciência das decisões que você está fazendo, enquanto você está fazendo essas decisões. Nossa, acho que isso é um negócio. Tem um negócio na luta que é engraçado, que é quando você está treinando há algum tempo lá, eu acho que qualquer tipo de luta, eu imagino, mas aqui eu pratico especificamente. E tem um divisor de águas ali, que é quando você está, né, treinando com alguém e você consegue antecipar os movimentos da pessoa. E aí começa meio que uma dança, sabe? Você sabe que se você fizer uma coisa, a outra pessoa vai fazer outra. E aí aquele negócio ele começa a ser uma fonte de prazer inenarrável, assim, porque ele deixa de ser só um exercício físico ou uma atividade XYZ e ele começa a ser uma troca que você começa a jogar um jogo ali, sabe? Então, eu tenho sentido um pouco disso nessa coisa de vida pessoal, assim, profissional, de olhar para as questões e falar assim, cara, eu posso escolher não me afetar muito nisso. Eu posso escolher me aprofundar mais ou me aprofundar menos. Eu posso escolher que o trabalho tenha esse peso ou tenha aquele peso na minha vida, sabe? Então, acho que tem sido mais ou menos essas descobertas, Felipe. Te ouvindo, né, e falar que eu não sei como eu cheguei nisso, e a coisa de ser uma dança e não ser tão premeditado, né, sem botar lenha na fogueira do propósito, mas tem uma poesia que eu gosto muito, é uma poeta portuguesa que ela fala que os temas somos nós buscando a nossa solução. É só isso, né, tipo, acha teu tema de novela e o mundo inteiro vai, né, aparecer. Tem um Nobel de economia da década de 70, que ele fala que quando a gente tem um excesso de informação, a gente tem escassez de atenção. E eu penso muito que a gente tem que achar nosso centro para conseguir prestar atenção nas coisas. Você tem alguma dica para como é que a gente presta atenção no que a gente tem que prestar atenção?
Não sei, assim, eu acho que, de modo geral, você vai despertando uma certa sensibilidade para as coisas que fazem sentido ao longo da vida, né? Eu fiquei brincando outro dia que alguém falou assim, a gente precisa de uma pessoa com 20 anos que tem experiência. Eu falei assim, cara, você precisa escolher. Ou você tem 20 anos ou você tem experiência. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, acho que essa coisa da prioridade, ela vai sendo moldada ao longo da vida e você vai adquirindo uma certa sabedoria para o que você tem que ouvir ou não tem que ouvir, para o que você valoriza ou o que você não valoriza. Eu não sei se tem como pular essa etapa, sabe? Ou essas etapas de ir experimentando as coisas, porque eu realmente acredito nesse negócio que, eu não sei a palavra em português, mas eu li um livro uma vez que tem esse termo em inglês que para mim, assim, pegou muito, que chama first hand knowledge, né? Que é aquele conhecimento vivencial, que é tipo andar de bicicleta. Você pode assistir 1 ano de cursos sobre andar de bicicleta, que é completamente diferente de você pegar uma bicicleta e andar. Não tem como, assim, tem coisa que você só vai aprender vivendo, propriamente dita, né? Não dá para você se preparar para essas coisas até que elas apareçam e que você aprenda a exercitar aquilo. O que eu comecei a entender que, para mim, André, faz muito sentido, é um pouco disso que eu estava falando agora há pouco, assim, acho que é olhar para as coisas enquanto elas estão acontecendo e tentar trazer um pouco mais de consciência e de se questionar quem que é você no meio disso tudo. Será que você está reagindo porque você é um produto de um monte de tensões externas, de uma identidade que você quer construir e das máscaras que você está vestindo naquele determinado momento? E aí, dado esse pupurri inteiro, você toma uma decisão? Ou será que aquela decisão ela conversa de fato com quem você é? Entendeu? Só que isso gera um puta medo, né? Imagina, todo medo de não ser aceito, todo medo de não ser bom o suficiente, né, de inadequação. Tudo isso tá meio que embrenhado nisso tudo. E aí tem muito a ver com quem você é na infância, né? Como é que é a sua história, de onde é que você vem, onde é que você tá hoje e tal. Que, de novo, eu acho que hoje eu me sinto num lugar super privilegiado de achar que eu tenho uma certa autoestima e ter encontrado uma determinada pergunta que eu quero responder, que é essa pergunta de quem que eu sou, né? Quem que eu quero operar no mundo? Qual que é a força que eu quero ser no mundo? E aí toda vez que eu tô sentindo que eu tô agindo de uma forma que não sou eu e que eu tenho consciência disso, cara, isso me faz um mal absurdo, né? Então, eu tenho essa questão muito, eu tenho tido, né, nesses últimos 2 anos, provavelmente, uma questão muito pessoal minha, que é entender, cara, quem que é o ego do André falando e quem que é o André efetivamente falando. Ainda que quando eu acho que sou eu, saiba que também não sou eu. Né? Tipo, provavelmente quando você acha que é você provavelmente está imbuído aí de um monte de... Só você pensar sobre o processo de educação que a gente vive, né? Que na verdade não tem nada a ver com educação, tem a ver com treinamento para você viver em sociedade. Só isso já é um monte de compromissos que não são seus, que alguém, a sociedade, há não sei quantos milhares de anos já firmaram vários compromissos e você entra nesse bolo de coisa aí que você só tem que aprender a atuar dentro disso. Então, ainda nesse contexto, né, dado todas as restrições e todo o cenário que a gente tem hoje, quem que a gente é e quem que a gente quer atuar dentro disso? E eu acho que isso é muito libertador e muito assustador ao mesmo tempo, né? Agora, quais são os gatilhos para a gente entender isso? Eu acho que é viver, cara, não tem muito jeito, sabe? Eu acho que é experimentar essas coisas, é bater cabeça, é errar. Acho que a grande sacada que eu fui observando assim ao longo da vida é um certo olhar de curiosidade para a vida em si. E não pro destino, para onde é que eu quero ir e tal. Acontecer a coisa e falar assim, nossa, olha que engraçado. Há 6 meses atrás eu reagi de um jeito, agora eu tô reagindo de outro. Sei lá, pensar numa mudança no sentido de menos o medo do que eu tô deixando para trás ou do que eu vou descobrir e tal, não sei o quê, e mais uma coisa tipo, puta, como é que será que deve ser ir para esse lugar, viver essa coisa, experienciar esse negócio, ver como é que é, sabe? Não sei, não tenho uma resposta muito clara para isso, tá? Eu queria ter. A parte legal do André é que ele dá uma resposta super legal, gigante, e termina dizendo o quê? Eu não tenho muito claro ainda qual que é a resposta disso. É sim, maravilhoso. Ô André, você sabe o que eu estava discutindo, cara? Me veio uma lembrança de um pensamento que atribui a Madre Teresa, que eu não sei se é dela, mas que é que o meu trabalho é só uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano certamente seria menor. Que carrega um pouco essa compreensão de identidade de quem sou, essa firmeza da autoestima, esse lugar de autoconsciência, te permite identificar que gota é essa do oceano. E aí me deu uma curiosidade te ouvindo, cara, essa construção consigo mesmo que você tem feito, ela tem um padrão muito sofisticado, e aí tem um julgamento mesmo, muito sofisticado porque a gente está acostumado em modelos de liderança. E
quando você olha para fora, cara, essa construção sua tem entregado o que para o mundo na sua visão? Quando você dorme hoje e diz assim, cara, eu impactei esta pessoa ou mobilizei isso no mundo desta forma, fazendo o que faço. Que história que você tem contado para você sobre a mobilização que você gera no mundo? Cara, essa é uma pergunta difícil, Felipe. Eu não sei, cara. Eu acho que eu passei por bastante tempo da minha carreira, da minha vida profissional, procurando impacto via número, né? Eu queria que meu trabalho ele fosse reconhecido como um bom trabalho porque eu entrego resultado. E resultado é uma métrica de negócio que sai do lugar X e chega no lugar Y. E isso faz muito sentido quando você é um individual contributor, né? Quando você é uma pessoa que está rodando sozinha ali, que você tem um objetivo claro, você tem um escopo bem definido e você vai atrás daquilo. De uns tempos para cá, né? Quando você começa a assumir um papel mais de influência em outras pessoas, né? Seja essa influência direta ou uma influência indireta, no meu caso, acho que tem um pouco dos dois. A minha primeira pergunta, meu primeiro questionamento comigo mesmo é se as pessoas que estão trabalhando comigo, elas estão satisfeitas, assim, elas se sentem sendo desenvolvidas, elas sentem que o que elas estão fazendo ali faz sentido, se elas acham que estão num lugar em que elas se veem valorizadas, elas têm os recursos necessários para trabalhar, elas estão numa cultura que agrega, uma cultura que faz sentido para elas e tudo mais. Agora, eu acho que é um pouco difícil encontrar esse balanço, né? Porque no fim das contas você pode querer super isso com o seu time, mas a empresa ainda tem a meta ali para bater no final do mês, né? Ainda tem o que ela precisa entregar para o consumidor e tudo mais. E você precisa equalizar um pouco melhor esses dois caminhos. E acho que esse é a balança que eu estou tentando equalizar há pelo menos uns 2 anos, assim, é tentar entender isso, né? Tipo, eu não acredito que tenha um equilíbrio ideal, mas é identificar o mais rápido possível para que lado você está pendendo e tentar corrigir um pouco melhor esse rumo. E também ter um pouco da consciência de que às vezes você não vai conseguir corrigir esse rumo e talvez o momento seja você sair. Talvez o momento seja, cara, puta, acho que aqui não vai funcionar para mim, eu não vou conseguir entregar valor porque eu quero entregar valor e acho que quem tem que mudar sou eu, porque também chega num momento em que você começa a se sentir frustrado por frustrar outras pessoas. E aí, né, tipo, dado que você não vai mudar o mundo, talvez tenha um momento aí de falar assim, putz, acho que não é bem aqui mais em que eu deveria estar e que eu deveria estar contribuindo. Então, acho que do ponto de vista profissional é esse, cara. Do ponto de vista pessoal, aí a coisa muda completamente de figura. Do ponto de vista pessoal, eu me sinto super realizado. Eu acho que eu me sinto muito feliz e realmente orgulhoso, acho que a palavra é orgulhoso, com o caminho que eu tenho trilhado comigo mesmo. De tentar encontrar esse lugar de espontaneidade, de tentar quebrar um pouco essa ideia do que é hierarquia, né, do que é o trabalho, de tirar um pouco a máscara do cargo e começar a se relacionar com as pessoas, né? Acho que eu observei que eu tenho um padrão muito claro de eu não me relaciono com quem é o Felipe, né? Isso é meio natural para todo mundo, mas eu identifiquei em vários momentos que eu me relaciono com a figura que eu construí do Felipe. Então, eu não consigo me relacionar diretamente com o Felipe, porque antes do Felipe tem a minha imagem do Felipe. E enquanto eu não consigo quebrar essa minha imagem do Felipe, eu tenho muita dificuldade de criar qualquer tipo de conexão genuína com a pessoa. E identificar que isso já não é mais um padrão, para mim é um negócio muito bacana. Então, o que eu gosto de acreditar que é a minha entrega para o mundo hoje é o máximo de pessoas que eu consigo. E aí, por isso que para mim é importante estar num espaço como esse e falar de coisas como essa, porque para mim é importante que outras pessoas se sensibilizem dessa causa, entre aspas, sabe? Se sensibilizem um pouco desse caminho de que, putz, sai dessa hipnose do que você está buscando como vida profissional, do seu objetivo de dinheiro, de grana, de construir uma família e tudo mais. Esquece isso, assim. Pensa, ou não pensa, ou só vive quem você é, sabe? Na sua pureza, na sua potencialidade, no que você precisa ser, porque isso já vai fazer uma diferença, e é o que eu acredito que eu estou tentando fazer. Isso já faz uma diferença tão grande no mundo, porque isso geralmente gera conexões muito fortes e potentes com você mesmo, com o outro e com o ambiente, sabe? E aí é natural que as pessoas te reconheçam por quem você é. Então, hoje eu vejo muito isso, assim, eu vejo que grande parte do reconhecimento que eu tenho é menos do que eu sei ou do que eu entrego de valor e talvez seja mais de quem eu sou. Talvez as pessoas estejam mais preocupadas. E, de novo, né, tô falando isso de um lugar super enviesado, de uma pessoa que começou
não vou dizer que eu seja super pioneiro, que acho que tem gente que começou muito antes de mim, mas eu entrei num boom, né, do que eu faço, em que eu me posicionei muito bem dentro desse lugar. Então, mas ainda assim, eu acredito que as pessoas elas querem mais interação por a gente ser quem a gente é, entendeu? Para mim, esse é o negócio do networking, sabe? Acho que ninguém contrata uma pessoa que entrega um puta resultado, mas é um babaca, sabe? Acho que é mais isso. As pessoas, talvez elas sejam super tolerantes com alguém que, putz, não é o top performer da vida, mas é alguém que você quer estar junto. É alguém que você quer construir um ambiente, você quer construir uma relação. Você tá ali, você sabe que existe uma relação de confiança, existe uma relação de troca, entendeu? Então, acho que é mais ou menos esse o lugar que eu tenho estado feliz de imaginar que eu faço parte, que eu tô. Eu ouvi muito você falar valor, né? E negócio, até então, você pensava que era só uma coisa de capturar valor, né? E você precisa construir valor, né, antes de capturar. E eu gosto muito de pensar em valor. São 4 expressões que o Jean Bartoli fala, que ele é um francês que estava aqui tentando entender a língua portuguesa, né, um pouco confusa, e ele falou que valor como substantivo era um negócio que ele não entendia direito, mas que tinham 4 expressões que ele via muito no Brasil, né? Uma era valeu, né? E ele fala que valeu tem muito a ver com experiência, né? Você só pode dizer se uma coisa valeu, não valeu se você experimentou aquilo, né? Aí a outra é valeu a pena, que ele falou que tem a ver com escolha, né? Assim, puta, eu fiz um curso que demorou 2 anos, mas, cara, valeu a pena, né? Uma escolha que eu fiz. A outra, ele falou que ele ouve pouco no Brasil, que é não vale. E sempre que eu penso em não vale, eu lembro nos jogos de futebol que tem 2 havaianas que são o gol, e aí é muito complicado você saber o que vale e o que não vale, porque a havaiana sai do lugar, né? A havaiana é sua, enfim. E a última é para valer, né, que fala de consistência, né? Então, eu gostei muito de ouvir você falando de valor, o que vale, né? O que vale a pena, né? Acho que é um pouco disso que você está falando, né? Que caminho você trilhou para sacar o que vale a pena, né? Que tem valor, né? Eu acho que, e aí tem um ponto, né? Hoje eu tava lendo um amigo meu até comentou quando eu postei, que era né, é zero motivacional a frase, né? Mas foi a frase que mais me tocou, assim, nos últimos tempos, que é a seguinte: todos os caminhos da vida levam à morte. Perca-se, sabe? Que é exatamente isso. No fim das contas, cara, o que a gente vai levar disso aqui tudo, sabe? Literalmente nada. Então, que experiência que você quer se dar de presente? Onde é que você quer estar? E talvez, assim, isso não significa ser hippie, tá? Pelo amor de Deus. Talvez a experiência que você queira se dar é ser milionário. Tudo bem, mas honre essa experiência que você quer se dar, sabe? Vai atrás do que você realmente acredita que é você. Acho que a pior coisa que eu senti, assim, nos últimos tempos era sentir que eu estava refém de alguma coisa que eu valorizava antes e que eu não valorizo mais. E que dado que eu cheguei naquele lugar, né, você se sente quase que no peso de continuar naquele lugar, porque, porra, né, pelo amor de Deus, olha de onde eu vim, olha onde é que eu tô, caraca, realmente está funcionando e tal, não sei o quê. É isso que mexe com você ou não é? E aí, quando esse valor ele muda para você, acho que tem que ter uma dose tripla de coragem para falar assim, beleza, eu acho que eu tô de boa de abdicar tudo isso aqui, porque eu quero ir para uma outra coisa que para mim faz mais sentido nesse momento, sabe? André, o que fez sentido para você hoje de manhã que você acordou? Hoje, como as últimas semanas, o que tem feito sentido é acordar cedo, levar os cachorros para andar. Enquanto eu levo o cachorro para andar, ou eu ouço alguma coisa, né, de Vedanta, que tem um mestre, um guru, sei lá como é que chama, um professor que eu sigo, que fala bastante sobre isso, ou então alguma coisa relacionada ao budismo, isso já é meio que rotina há bastante tempo. Ou então eu boto o fone de ouvido para não ouvir nada, porque esse fone tem aquele negócio de abafador, então eu boto fone, não boto nada e vou andar e fico ouvindo o barulho da respiração uns 20, 30 minutinhos, que é o que eu levo elas para passear. Depois voltar para casa, ir para minha atividade física, fazer minha atividade física, voltar, fazer minha meditaçãozinha e começar o dia. Essa rotina matinal, para mim, ela é muito gratificante, cara, de verdade. Então, acho que é até meio egoísta, real, assim, né? Porque, tipo, no fim das contas, sou eu comigo mesmo o tempo inteiro. Mas ela tem funcionado para mim como quase que um refúgio, assim, da realidade, sabe? E aí, depois disso, né, entrando no mundo real, entre aspas, entrando no mundo do relacionamento com o outro,
O que realmente tem feito bastante sentido para mim, que fez bastante sentido para mim hoje também, que me motivou e que me fez continuar, é conseguir manter as conexões que eu tenho mantido. Esse negócio para mim tem funcionado bem, assim, eu tô cada vez menos, assim, me importando menos com o resultado final pelo resultado final, e tô me importando mais com o que a gente está fazendo nesse meio do caminho ali, até chegar ao resultado final. Acho que tem o dinheiro é meio que uma energia, né, cara, que ele tá por aí e ele continua se conectando em canais que ele se conecta, né? E aí a empresa é um desses canais, né? E se a empresa tá indo bem ou tá indo mal, o dinheiro vai continuar lá sendo uma energia, e se não for nessa empresa vai ser em outra, e se não for nesse desafio vai ser em alguma outra coisa. Você vai se conectar com esse negócio em algum lugar de novo, e é engraçado que até às vezes eu indico gente do meu time para outros lugares, né? Quando alguém vem me perguntar, eu confio no lugar, pô, você tem alguma indicação aí de uma pessoa assim, assada? Tem um cara que trabalha comigo que acho que você vai curtir, e ele vai te curtir. Porque eu acho que é menos sobre isso, né? É menos sobre essa coisa. Se a pessoa tá feliz onde ela tá, ela vai ouvir as empresas que ela tiver para ouvir e ela vai continuar. Se ela não tá, pelo amor de Deus, vamos dar a oportunidade dessas pessoas serem mais felizes em outro lugar. Então, esse tipo de conexão, né, que é uma conexão um pouco mais verdadeira, um pouco mais honesta, eu acho que ela cria laços mais duradouros. E eu acho que é isso, cara. Hoje é esse emprego, amanhã é outro. Hoje é essa profissão, amanhã você vai estar em outro lugar, vai estar morando em outro lugar, vai entender que seu trabalho é outra coisa. E nada do que você está fazendo aqui agora vai fazer sentido mais, entendeu? Então, acho que a gente tem que ultrapassar um pouco dessas fronteiras que a gente criou, de bairrismos, assim, umas coisas meio bobas. Então, hoje isso para mim tem feito bastante sentido. Não indicar pessoas para outros lugares, pelo amor de Deus, mas de entender que as conexões elas vão um pouquinho além dessas fronteiras imaginárias que a gente cria, né? Muito bom. Momento Marília Gabriela, tá? Esse é o momento que a gente faz aquelas perguntas ping-pong, sabe? É o momento que eu fico muito feliz na nossa conversa. Uma crença. Eu acredito que todo mundo tem que buscar a felicidade, sem sombra de dúvida. Uma música. Novos Baianos, Mistério do Planeta. Uma gafe. Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande, que geralmente eu falo algumas coisas que não podem ser faladas, assim, que tipo é um tabu social e tal, e eu falo na maior, assim. Seja, sei lá, falar mal, não falar mal, né, mas tipo contar um caso de alguém, assim, que eu olho e falo assim, é um negócio super fora do contexto, assim, mas eu não tenho muito filtro. Então eu cometo várias gafes, assim, desse tipo. Do tipo, não me conta segredo, sabe? Porque eu vou falar achando que é um negócio super natural. Um sonho. Acho que a felicidade, acho que tem uma coisa da felicidade, mas tem uma coisa da felicidade autossuficiente. Acho que tem um negócio de estar feliz independente, estar feliz por estar feliz, porque aquilo é o estado de espírito. Uma série. E eu acho que a Breaking Bad foi um negócio que me né, fez assim um negócio assim pesado. Mindhunter foi um outro negócio que também, putz, tentar encarar a construção da psicologia de um psicopata, puta, que negócio. E a última é uma chamada Wanderlust, ou Wanderlust, não sei, que é a história de um casal no interior da Inglaterra que começam a abrir o seu relacionamento, a viver um relacionamento aberto numa cidade interior inglesa, né? Então, você imagina a quantidade de tabu que tá ali no meio do negócio. Foi sensacional. A gente tem um quadro que ele mudou um pouco de nome da primeira temporada para a segunda, e a gente chama ele agora de Ar Puro. A minha pergunta é: qual é a maior pureza que você pode desejar para um líder? Do meu lado é espontaneidade, assim, eu descobri essa coisa de você se perguntar do tipo, cara, eu tô sendo eu ou eu tô sendo o que eu espero que eu seja? Eu tô sendo eu ou eu tô sendo o que eu imagino que vai ser aceito? Eu tô sendo eu ou eu tô sendo o objetivo que eu tenho nesse momento? Esse negócio para mim é uma coisa que me tirou o sono e ainda me tira um pouco o sono, assim, sabe? De me perguntar o tempo inteiro, quem que tá falando, assim? Quem que é essa pessoa que tá... É o que, né? É o fruto das experiências que eu vivi ou é o que eu acredito realmente independente dessas experiências que eu já vivi, entendeu? Então isso para mim é ser puro, assim, é você ser fiel com quem você é de verdade, e independente de ego, independente de circunstância, independente de qualquer coisa. E para mim é uma utopia, né? Não sei, acho que é difícil, né? Você imaginar um lugar em que você vai chegar, em que você consegue ser 100% verdadeiro e você e tudo mais, e tipo, você fica
em paz, porque acho que grande parte do caminho também, acho que cada vez que a gente se conhece um pouco mais, quando a gente achou que a gente se conhece um pouco mais, a gente já mudou 90% do que a gente achou que a gente sabia que a gente era, né? Então, acho que tem essa coisa que acho que é um pouco da graça da vida, assim, né? Você tá o tempo inteiro se redescobrindo, e quando você se descobre, você fala, putz, já não é mais isso, agora é outra coisa. Então, é isso. André, para fechar, muito obrigado. Foi um privilégio te escutar, cara. Você usou a expressão prazer inenarrável, e eu evito de usar porque eu sempre acho que eu vou errar o inenarrável. Mas é um negócio muito diferente de escutar, cara. Eu continuo dizendo isso depois de algumas vezes que eu te escutei. Cada vez é uma coisa nova, porque parece que, de fato, uma nova versão de você vai nascendo. Então, eu queria deixar esse registro público, porque é um prazer, de verdade, te escutar, cara. Obrigado. Obrigado pelo carinho, velho. Fico muito, 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 muito feliz com isso. E é isso, fico feliz de verdade, não sei, não sei o que dizer. Acho que É esses isso. encontros são engraçados e assim, puros, né? E a gente extrai o que tem que extrair deles. E legal, eu gosto de ver. Acho que tem um pouco a ver com espontaneidade que eu tava falando agora há pouco, né? Me É sinto isso. feliz com isso. É Fiquei isso, cara. muito feliz, como fã da espontaneidade. Adorei te ouvir. Ô, André, e se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas fazem? Uai, acho que tem essa coisa aí de rede social, né? Que tem funcionado tem um tempo. Pode procurar lá, a gente troca uma ideia, não tem problema. Eu tenho tentado evitar um pouco, né? Acho que a gente está, já, como a gente estava falando no comecinho, já tem informação demais circulando aí, né? Tem referência demais, tem muita gente falando muito. E eu tava conversando com a Manu esses dias, que é minha namorada, a gente tava falando que, tipo, é engraçado que você começa a separar as pessoas em dois grupos, né? As pessoas que falam quando tem coisa para falar e as pessoas que falam o tempo inteiro. Eu tô tentando cada vez mais sair desse lugar das pessoas que falam o tempo inteiro, e eu tenho gostado de ficar em silêncio, sabe? Tenho gostado de só falar quando tem coisa para falar. Então, tá tudo bem você entrar no lugar e não interagir com ninguém, porque, cara, você não tem nada para contribuir ali, tudo certo. Então, rede social para mim tá um pouco isso. Elas são super pessoais. E é muito engraçado porque no LinkedIn a galera fica esperando um conteúdo, né, mega profissional e tal, não sei o quê. E aí eu posto coisas que tem, tipo, 3 curtidas, assim, que sei lá, uma publicação da Carta Capital. Eu boto no LinkedIn. Acho que eu também não tô entendendo muito bem como é que estão funcionando as redes sociais, mas pode encontrar lá que tá tudo certo. Muito bom. E para você que teve fôlego para estar aqui com a gente, muito obrigada.